Olá pessoal, estamos aqui para passar um pouco de informações aí para vocês do curso de técnico em agronegócio, segundo semestre 2020, da matéria de finanças aplicadas ao agronegócio. Eu sou o tutor presencial Ricardo Carvalho, sou companheiro de vocês, também formado pelo Centro de Excelência em técnico em agronegócio. E tenho habilitação em administração de empresas também, com 2 pós-graduações, também na área, uma educacional e outra de administração, e espero poder contribuir com vocês. Essa atividade, ela é uma atividade que ela vai estar no portal, lá no fórum. Então, ao final dela, eu vou estar apresentando um pouco do nosso curso, e ter uma atividade reflexiva, que é uma atividade que vocês vão estar fazendo. Eu gostaria que vocês entrassem através do fórum, vocês vão ter o acesso do vídeo e fazer a atividade e nos responder lá no fórum. Qualquer dúvida pode fazer a pergunta também, que nós vamos estar disponível para estar respondendo. Essa atividade ela vai estar disponível até o dia 11, 11 horas. Tá? Então, o que vocês precisarem podem estar chamando para a gente poder estar conversando junto aí, tá bom? Então, quando nós estamos propondo essa atividade para vocês, vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Então, dentro do que nós entendemos, finanças, ela não tem um conceito muito claro, mas nós entendemos de forma geral que é a área do conhecimento que trata de assuntos relacionados ao uso do dinheiro. Então, para o lado empresarial, quando tratamos de finanças, é a saúde financeira da empresa, né? Nós temos que saber se o que nós estamos produzindo iremos conseguir vender e a que preço, se esse preço cobre ou não nossos custos, se dentro de um determinado momento precisaremos buscar recursos de outras formas, em outras instituições. Então, essa atividade eu vejo ela como o coração da empresa, né? E para a gente falar em finanças, nós precisamos conhecer a atividade produtiva. Quando nós precisamos conhecer a atividade produtiva, nós temos que verificar antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Tá? A cadeia produtiva é todo o sistema que engloba o empreendimento. Então, quando nós estamos falando antes da porteira, o que nós temos antes da porteira? Nós temos os fornecedores de insumo, os fornecedores de matéria-prima, os fornecedores dos recursos produtivos. Tá? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, numa propriedade de pecuária, um exemplo, o fornecedor de sal, o fornecedor de semente, o fornecedor de produtos veterinários, tá? Então são esses fornecedores, esses parceiros que estão antes da porteira. Dentro da porteira, quando nós falamos dentro da porteira, são todas as atividades que ocorrem no ciclo produtivo dentro da propriedade. O que seria dentro da porteira? Isso está na nossa mão. Tá? Então, é o que nós estamos fazendo para produzir aquele animal. Vamos pensar numa propriedade de corte, né? uma propriedade que trabalha aí com gado de corte, produção de recria e engorda. Então, o que seriam os controles, seriam as atividades, como nós vimos. Olha, compramos o sal mineral. Vamos ter que colocar sal mineral constantemente no coxo. Então vamos ter que estar vistoriando o coxo, para ver se não tem coxo com muito sal empedrando, para ver se não está faltando sal.
chegou nas épocas de vacina, nas épocas de aplicar medicação contra carbúnculo, seja o que for, na parte sanitária. Então, esse trabalho dentro da porteira é o ciclo produtivo. Isso também tem que estar extremamente ajustado, porque é ele que determina, muitas vezes, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E também, que é o ponto principal da coisa, nós vamos falar depois da porteira. Tá? Então, o produto acabado, como nós estamos falando numa propriedade de recria em engorda, o produto acabado nosso seria aquele boi que nós vamos estar enviando para o frigorífico. Né? Hoje, por exemplo, nós temos aí as agroindústrias, nós temos comércio atacadista e até mesmo comércio varejista, porque existem muitas casas de carne que elas compram uma quantidade de animais, lotes, para estar abatendo, alugando plantas frigoríficas para poder abater aquele animal. Então, vão ser nossos parceiros depois do nosso produto pronto. Temos que nos preocupar, claro, com a questão de logística, por mais que depois que você comercializa, no caso do boi gordo, a logística não faz parte mais do seu controle, do seu trabalho de controle, mas a logística te interfere muito, porque um frigorífico que tiver, por exemplo, em Bataguaçu e você está em Miranda, por exemplo, a logística vai ficar um pouco mais cara para eles. Consequentemente, talvez eles não te paguem um preço melhor. Ao passo, por exemplo, você vende numa planta mais próxima de onde está a sua propriedade, você pode conseguir um acréscimo no valor da arroba, por exemplo, em virtude da economia logística. Tá? Então, essa questão do depois da porteira é fundamental também na formação das parcerias para o escoamento da nossa produção. Então, a cadeia produtiva nossa, o antes, o durante e o depois. Tudo que ocorre na cadeia produtiva nossa, nós temos que nos preocupar. Ah, não, mas o depois da porteira não me interessa. Não existe. Dentro da porteira está na nossa mão. Antes da porteira, nós temos que estar acompanhando o mercado. Os custos, né, o mercado globalizado. Por exemplo, nós temos a produção de ração, muito farelo de soja, milho. Olha os preços que nós estamos praticando hoje. Se você não estiver atento a esses custos, como é que você vai equilibrar a reposição de matéria-prima sua para ter um produto pronto ao final? Eu não posso comprar muito caro aqui e vender barato lá. Então, hoje, quem trabalha com a atividade financeira tem que estar muito preocupado com o mercado globalizado. A eleição americana interfere muito, porque os Estados Unidos e China são os maiores consumidores do mundo. Então, quando a gente fala em mundo globalizado, é isso que nós queremos falar. Modelo de finanças ideal. Vamos pensar. Existe um modelo ideal? Eu não vejo. Dentro do que eu estou colocando aqui, nós temos que pensar cada atividade, cada empreendimento, cada empresa de uma maneira. Tá? Então, quando nós estamos tratando numa propriedade produzindo um gado de corte, de recria e engorda, eu vou trabalhar num modelo próximo, parecido, mas não é a mesma coisa se eu for trabalhar numa fazenda produtora de leite. Tá? Por quê? Porque nós temos situações financeiras diferentes. Eu não digo que não vamos usar os mesmos controles, podemos usar os mesmos controles, só que são rotinas e trabalhos diferentes. Tá? Então, o modelo ideal, nós temos que estudar o negócio junto com os gestores, criar mecanismos de controle, que você traga de forma simples informações importantes para que todos os gestores, sejam eles, e eu acho que quando eu falo todos os gestores, eu estou falando para poder envolver toda a cadeia.
Nós precisamos envolver toda a cadeia, desde a pessoa que está trabalhando lá no momento tirando leite, até quem está na linha de decisão no topo da empresa. Essas pessoas têm que ser envolvidas, cada uma com as suas informações, mas tem que ser envolvida, porque senão lá na linha produtiva a pessoa não se preocupa com os custos, ao final aqui ele só vai ter o número. Se ele começa a desperdiçar numa produção leiteira muito detergente, muito produto para limpeza, e sem saber que aquilo pode estar prejudicando os custos da empresa, a conta vai chegar só lá em cima, depois de feita. Então, nós temos que trazer essa linha de informação, e eu vejo como primordial envolver a todos. Uma coisa importante que eu vejo também, que é salientar, passar para vocês, é porque existe uma confusão ainda muito grande, né? Eu, como trabalho na gestão de empresas rurais, o produtor rural, pessoa física, ele é uma pessoa comum, normal. Então o que acontece? Todos os controles financeiros e contábeis, ele tem que se preocupar com todos os controles. Ele tem que ter noção de que a sua produção, a sua propriedade tem que ser gerida como uma empresa jurídica, tá? Por que eu falo isso? Porque o produtor da pessoa física, ele tem um amadorismo. Ele paga muitas coisas sem se preocupar. Vou contratar um empreiteiro, paguei. Pagou como? Paguei com recibo. Tudo bem. Só que a partir do momento que você faz uma finança incorporada à contabilidade, você pagou com recibo. Hoje, se você paga com recibo, você tem que recolher 20% de previdência social para contabilizar, tem que reter 11% do prestador de serviço, pessoa física, tem que reter imposto de renda. Esse serviço ele fica quase 30% mais caro para o produtor rural, pessoa física. Ao passo que, se ele vai lá e exige a nota fiscal do empreiteiro, do prestador de serviço, ele foge desses custos. O custo que ele vai ter, se tiver o imposto de renda retido na fonte, e não é custo, ele vai estar retendo. Então, o que eu digo é o seguinte: o profissionalismo tem que ser mantido, não só imaginando uma empresa jurídica, tá? Ele tem que ser mantido como pessoa física também. É o mesmo padrão. Eu vou trabalhar com uma pessoa jurídica, eu vou trabalhar com uma pessoa física. Na linha de controle vai ser a mesma, a parte tributária muda, mas o conceito é o mesmo. Então eu coloquei para vocês aí também, produtor rural, pessoa jurídica. Hoje nós temos o MEI, EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela muda um pouquinho do MEI, a única coisa é que ela não tem limite de faturamento, mas ela mantém a individualidade como a empresa MEI. A limitada, todos já conhecem, que é uma empresa de sociedade, né? São no mínimo 2 sócios, ela é uma empresa limitada, e a SA são sociedade por ações. Ela pode ou não ter um número limitado de sócio, e também ela pode ter o capital aberto ou não, tá? Eu coloco porque essa linha da gente falar um pouco sobre o produtor rural, pessoa física, e a empresa rural, porque é importante, isso muda muito. O conceito hoje nos produtores rurais, pessoas físicas, para eles entender que nós precisamos levar a coisa como uma empresa, ainda tem muita resistência, mas é um caminho sem volta. Quem não fizer esse tipo de adaptação não vai estar preparado, não vai suportar os custos. Essa mudança brusca, nós vamos falar no começo do ano, nós estávamos falando numa arroba de 160, 170, hoje nós estamos falando 270, e daí? Eu tenho que me adaptar, porque não é só bônus, não é porque a arroba está 270, me subiu R$100, e meus custos? Então nós temos que ter o controle na mão, tá? Eu acabei de falar para vocês que quando a gente fala pessoa produtor rural, pessoa física e jurídica, é fundamental a interação com a contabilidade. Nós temos que entender a linha tributária para poder não fazer negócio errado. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, eu vou ajudar porque o empreiteiro precisa.
Perfeito, mas saiba você que está colocando 30% de custo, no mínimo, 30% de custo na sua oneração de produção. Tá? O freteiro não me dá nota fiscal. O problema é dele. Tem um monte de empresa que dá nota fiscal. Vai atrás de pessoas, de prestadores de serviço que te dão um documento fiscal. Às vezes fica mais caro um pouco, porque ele tem a tributação também. Mas não me interessa, você está correto. Porque é um documento que você vai poder contabilizar. Se você pagar lá R$100 mil de frete e não tiver a nota fiscal, você não pode contabilizar. E aí esse 100 mil ele entra como se fosse uma receita sua. A partir do momento que você estiver sendo tributado lá em 30% de imposto de renda, os 100 mil que você pagou, que teoricamente é uma despesa da atividade, se ele não for contabilizado, você vai pagar 30 mil de imposto. É assim que funciona. Tá? Então, a interação finança e contabilidade tem que ser fundamental. Mercado financeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples, que todos já sabem, os juros simples, eu contratei juros de 2% ao mês, 10 mil, então só calcula dentro do mês, no próximo mês eu não acumulo, é sempre 2% sobre 10 mil. Os juros compostos não, juros compostos é o famoso juros sobre juros. Então, se eu tenho um período longo de tempo, eu vou calculando juros sobre juros, tá? Uma ferramenta muito importante que eu vejo que vocês têm que se concentrar quando falam em finanças é a questão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é uma demonstração financeira muito importante. Por quê? Ele demonstra as entradas e as saídas financeiras da sua empresa. Então, há quem pode fazer? O produtor rural, pessoa física, pode fazer? Claro, pode não, deve. O fluxo de caixa é a principal ferramenta financeira. Muitas outras têm para te auxiliar, mas o fluxo de caixa ele é primordial. Por quê? Ele vai mostrar quanto eu tenho para pagar e em que dia, e quanto eu tenho para receber, ou receita que eu tenho que fazer para cumprir os meus compromissos. Muitas vezes você vai ver que você tem lá as despesas do mês e você tem um abate programado, um abate de boi programado para o dia 30, por exemplo. Mas você vê que teu fluxo de caixa, o saldo do seu dinheiro, vai chegar até o dia 20. O que você tem que fazer? Ficar parado? Conta negativa? Não. Então, vamos negociar. Liga para o frigorífico. Vê se tem uma escala para antecipar para o dia 20. Dependendo do nível de parceria que você tem com o frigorífico, com os compradores de gado, dependendo, você vai ter 1 milhão para receber no dia 30. Você não me adianta 200 mil para o dia 20 e o restante eu te dou um prazo um pouco maior, negocia. Do dia 20 ao dia 30, eu tenho quais fornecedores do dia 20 ao dia 30. Então negocia para que esses fornecedores possam estar indo para um prazo para frente. Balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? O financeiro ele tem que entender. O balanço patrimonial ele demonstra como está nessa balança, né? Ativos, passivos mais patrimônio líquido. Então, o que são os ativos? São os bens e os direitos que a empresa tem. E o outro lado, são as contas, passivo e patrimônio líquido. Então, são as obrigações, tá? Para a gente finalizar, eu vou passar uma atividade reflexiva para vocês. Como nós falamos agora, o fluxo de caixa é uma ferramenta dentro da nossa atividade que eu vejo como fundamental para a gente poder começar a analisar e ver o dia a dia. Para mim fazer um fluxo de caixa, vocês têm que ver o dia a dia de uma propriedade. Não adianta eu olhar a propriedade do vizinho e querer dar a solução. Não adianta. Então, o que acontece? O fluxo de caixa serve para mim ver o que está acontecendo, como foi e o que vem para frente. Tem muitos fluxos de caixa que a gente percebe nas empresas estruturadas
que tem planejamento de 3 anos, 5 anos para frente. Ricardo, mas o mercado tem muitas variações. Por isso mesmo eu estou dizendo, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta em constante modificação. Tá? Então, o que acontece? Você tem aqui nesse mês de outubro, eu coloquei algumas despesas para vocês aí, o sal, vacina, óleo diesel e o vencimento de cada uma delas. Tá? Vamos entender que o nosso saldo inicial ali, o nosso saldo inicial tenha sido 0. Tá? Estamos começando o mês nosso foi zerado, beleza. Você viu que nós vamos ter um abate lá, venda de gado, no dia 5 de outubro eu tenho mais um abate para o dia 25 de outubro. E aí eu tenho que classificar essas despesas por data e montando o saldo, para mim entender se eu chego no final do mês, beleza, o que eu tenho que fazer. Então essa é a atividade reflexiva para vocês. Tá? Eu gostaria que vocês montassem um fluxo de caixa e se tiver tudo ok, beleza. Se não tiver tudo ok, qual que é a solução proposta por vocês? Tá bom? Então isso daí vai estar lá no fórum, né? Nós vamos colocar essa atividade no fórum e eu espero poder ter contribuído um pouco com essa atividade reflexiva para vocês. Eu busquei o fluxo de caixa, pois o fluxo de caixa ele é uma das principais ferramentas. Nós ainda vamos falar durante o curso um pouco mais, nós vamos ter o chat para a gente poder estar conversando, nós vamos ter a aula sincronizada para poder a gente conversar, tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? E eu acredito que vamos poder um contribuir com o outro aí até o final do curso. Grande abraço a vocês, espero poder ter contribuído e até a próxima.